Algum tempo atrás, eu vi uma propaganda de uma marca chamada Tigre. E eu acho que os irmãos vão lembrar dessa propaganda, porque ela é bem engraçada. Então, tinha um casal, estava vendo um terreno onde ia construir a casa. Então, o cara começa a imaginar onde é que vai ser cada coisa. Ele chega no ponto e diz: aqui será o descanso do guerreiro. E então, a mulher chega e diz: aqui será o quarto da mamãe. Aí, logo em seguida, vem a marca da Tigre e a frase, né? Quem tem tigre, tem autoridade no assunto. Interessante que nós vivemos numa sociedade onde nós buscamos muitas autoridades em variados assuntos que podem nos auxiliar na nossa demanda do dia a dia. Se nós pensarmos, por exemplo, na área da saúde, nós podemos lançar mão do pediatra, que é aquele profissional que tem autoridade para tratar as crianças. Podemos lembrar do geriatra, aquele que tem autoridade para tratar as pessoas da melhor idade. Poderíamos pensar ainda no alergologista, aquela pessoa que tem autoridade para tratar sobre alergias. E por aí vai. A cada área, a cada assunto que nós tratamos, nós vamos recorrer a autoridades que possam lançar luz sobre a coisa. Por exemplo, na questão de epidemias, nós temos os epidemiologistas, aquelas pessoas que têm autoridade para falar, que estudaram para falar a respeito das epidemias que se sobrevêm sobre o mundo. Mas quando nós falamos sobre o assunto morte, quem é que tem autoridade para falar sobre a morte? E nesta noite eu quero considerar com os irmãos que Jesus tem autoridade sobre a morte. Se o assunto é morte, não tem outra pessoa que tenha autoridade tal qual o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Porque, na verdade, ele tem autoridade não só de falar sobre a morte, mas ele tem autoridade sobre a própria morte. E nós queremos pensar sobre isto, dando continuidade nas exposições no Evangelho de João. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 11, verso de número 38 até o verso de número 46. Verso de número 38 até o verso de número 46. Vamos ficar de pé, os que podem, para nós fazermos esta leitura no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo de número 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Que o Senhor nos conceda do teu Espírito Santo, para que nós
crendo na tua palavra, possamos ser iluminados e assim edificados pelo poder da mesma. Nós pedimos que o Senhor tire as distrações do nosso coração, que o Senhor leve o nosso coração cativo à tua palavra e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Ao longo do Evangelho de João, nós temos observado que Jesus já tem feito 6 sinais. No capítulo 2, nós vimos Jesus transformando a água em vinho lá no casamento em Caná da Galileia. No capítulo de número 4, nós encontramos Jesus curando o filho do oficial, a cura do oficial registrado no capítulo 4. No capítulo 5, nós temos Jesus curando o paralítico no tanque de Betesda. E no capítulo 6, nós temos 2 sinais. Jesus multiplicando os pães e Jesus andando sobre as águas. O capítulo 9 marca então o sexto sinal, que é a cura do cego de nascença, e o capítulo 11 marca o 7º e último sinal registrado no Evangelho de João, que é a ressurreição de Lázaro. Dos 7 sinais que nós temos no Evangelho de João, sem dúvida alguma, este registrado no capítulo 11 é o mais portentoso, é o mais glorioso, é o mais significativo. Porque até agora Jesus tem transformado vidas, Jesus tem curado enfermidades, mas até agora no Evangelho de João, Jesus não tem se apresentado ainda como aquele que é capaz de vencer até a própria morte. De modo que, ao descrever o capítulo 11, João está nos levando para como se fôssemos subindo uma escada, e ele está chegando no topo, então, do ministério de Jesus, dos sinais que Jesus tem realizado. O capítulo de número 11, nós já vimos, ele tem como foco principal demonstrar que Jesus é a ressurreição e a vida, que Jesus tem autoridade sobre a morte. Mas para além deste ensino central no Evangelho de João, do capítulo 11, nós já pensamos também a respeito da nossa reação quando então Deus decide não atender às nossas orações no tempo e do modo que nós queremos. Observamos também que nós podemos continuar tendo esperança mesmo diante da morte, por causa da presença, da promessa e do poder de Jesus. E vimos que, mesmo diante das tristezas, nós ainda podemos reagir, porque nós temos um Cristo que se sensibiliza, nós temos um Cristo que se identifica com as nossas dores, nós temos um Cristo no qual nós podemos derramar as nossas tristezas aos seus pés. Mas nós chegamos, então, no desfecho de todo o capítulo 11. Para nós que já conhecemos a história, e certamente já lemos várias vezes este capítulo, perde muito do impacto. Mas você imagine aqui toda essa coisa andando, não é? Lázaro adoecendo, as irmãs mandam chamar Jesus, Jesus se demora a chegar, quando Jesus chega, Lázaro já está morto, Jesus se depara com uma cena muito comovente, dialoga então com Marta, depois se depara com a tristeza de Maria, e aí toda essa cena está acontecendo para que possa chegar no clímax, para que possa chegar no ápice, então, que é a ressurreição de Lázaro. E este é um milagre, é um sinal significativo, exatamente porque demonstra que este Jesus que está chegando agora, este Jesus que está visitando Betânia, que está junto da família de Marta e Maria, ele é o Jesus que tem a autoridade sobre a morte. Mas o que é que esse texto que nós lemos, do verso 38 ao 46, nos mostra a respeito deste Jesus que tem autoridade sobre a morte? Quais são os ensinos mais importantes, ou pelo menos que nós podemos considerar ou destacar como mais importantes, que nós podemos pensar à luz desse texto em que lemos? Eu quero destacar aqui, meus irmãos, 3 ensinos muito importantes a respeito deste Jesus que tem autoridade sobre a morte. O primeiro deles está aí no verso de número 38. E aqui eu quero considerar que o Jesus que tem autoridade sobre a morte fica irado diante da incredulidade. O verso de número 38
Começa nos dizendo que Jesus agitou-se novamente em si mesmo. Foi até o túmulo, que era da gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Essa expressão agitou-se, nós vimos ela domingo passado, e nós observamos que é uma espécie de ira. Jesus, então, está irado primeiramente, Jesus está irado pelo que está causando aquela tristeza, no caso, o pecado. Mas veja que o que causa essa agitação agora aqui não é essa mesma ideia, mas é o fato de logo anterior, ao verso 38, as pessoas disseram: será que ele, que abrindo os olhos cegos, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Elas estão dizendo: será que Jesus, já que amava tanto a Lázaro, será que Jesus não podia ter evitado que ele morresse? Em outras palavras, por que Jesus não chegou a tempo? Por que Jesus não chegou antes dele morrer? Agora que Jesus chegou e ele já está morto, está perdido. Não tem o que fazer. Não tem mais para onde ir. Não tem mais esperança. E o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é se indignando contra esta incredulidade que é manifestada no ato da ressurreição, então, de Lázaro. Esta incredulidade, ela causa indignação a Jesus, porque ela limita a ação de Jesus. Note que nesse texto nós temos vários personagens. Nós temos Marta, nós temos Maria, que dialoga com Jesus, nós temos aqui os judeus que falam com Jesus agora, ou pelo menos tecem alguns comentários, e todos eles falam na mesma ideia. Se Jesus estivesse aqui antes de Lázaro morrer, dava para ter solução para a coisa. Mas agora que Lázaro já está morto, não tem mais o que fazer. A lógica humana não acompanha então a grandeza de Jesus. O raciocínio humano, a razão humana não é suficiente para alcançar a grandeza e a glória de Jesus, e por causa disso, muitas vezes, o coração das pessoas age em incredulidade. E a incredulidade produz indignação no coração de Jesus. Mas veja que Jesus fica indignado com esta incredulidade, mas ao mesmo tempo ele atua para pôr fim a essa incredulidade. Diz o texto que ele então, ele se levanta e ele vai até ao túmulo, que era uma gruta. Aqui os irmãos, no contexto do Novo Testamento e do Antigo Testamento, então você não tem túmulos como nós temos hoje, no nosso tempo. Então era tipo uma gruta mesmo, uma gruta bem grande, né? Talvez comportasse isso daqui, isso daqui seria uma gruta onde ali se colocava uma pessoa que faleceu, né? E Lázaro é colocado ali, e Jesus então se direciona até lá. E Jesus se direciona com um propósito bem estabelecido. Ele vai lá para ressuscitar Lázaro. E ao ressuscitar Lázaro, Jesus faz isso para que as pessoas pudessem crer. Jesus faz isso para que as pessoas possam ser libertas da incredulidade e assim poderem adorar e glorificar ao Senhor. Mas o Jesus que fica irado, indignado diante da incredulidade, é o Jesus também que tem autoridade sobre a morte e exige obediência à sua voz. O texto diz no verso 39 que então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então nós temos aqui, meus irmãos, um Jesus que exige obediência. E de fato, fé é isso. Fé é nós obedecermos a Jesus. E uma obediência que é incondicional. Porque Jesus tirem a pedra. Ora, qual é a mentalidade de Marta aqui? Marta não está pensando que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Porque perceba que, embora no diálogo com Marta, parece que Marta entende um pouco a respeito do poder de Jesus, mas ela ainda não está consciente de que Jesus é suficiente, de que Jesus tem autoridade sobre a morte. Ela pensa que Jesus vai lá para ver, então, aquele que havia morrido. Era de costume, para aquelas pessoas mais próximas, você sepultava uma pessoa e então colocava ervas aromáticas, então ali até o 3º dia, algumas pessoas mais próximas ainda iam lá ver o falecido.
E Marta pensava na sua mente que Jesus ia lá para ver Lázaro, para ter uma última despedida, um último momento com Lázaro. E ela disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aqui, meus irmãos, é interessante porque os estudiosos têm defendido que Jesus espera os 4 dias exatamente por uma crença que existia na época, vamos dizer uma crendice popular, em que a pessoa morria e até o 3º dia o seu espírito, a sua alma, ficava rondando o corpo na expectativa de que houvesse uma possibilidade dela retornar para o corpo. Mas aí no 4º dia, quando o processo de putrefação já começava a acontecer, então a alma desistia, via que não tinha mais jeito, e então ela ia embora. Ao chegar ali 4 dias depois, Jesus está também demonstrando autoridade sobre essas crendices, de que elas não têm importância diante do poder e da autoridade de Jesus. Então, de modo que Jesus, ele chega ali, ele ordena e é incondicional. Olha, não interessa se já tem 4 dias que está morto. Eu estou dizendo, tirem a pedra. Eu estou ordenando, tirem a pedra. Apesar da argumentação de Marta, então, veja o verso de número 40, ele diz: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Veja que essa obediência incondicional é uma obediência também que é requerida, que é exigida. Jesus está dizendo para Marta: olha, eu falei para você que se você tivesse fé, se você cresce, você veria a glória de Deus. Então, Marta, fica tranquila no teu canto e aguarda, porque você vai contemplar a glória de Deus. E o verso número 41 diz que eles retiraram a pedra. Você tem uma obediência incondicional. Você tem uma obediência requerida pelo próprio Jesus. Mas você tem uma obediência sem entender todos os aspectos. As pessoas que estavam ali, e aí você imagina aquela multidão de pessoas que chegam ali, muitos vieram para chorar com Marta e Maria, elas vão até ali porque elas pensam que a Maria vai chorar no túmulo lá de Lázaro, acompanham Jesus, elas veem Jesus tirando a pedra, mandando tirar a pedra, e aquilo não faz sentido para elas. Vai tirar a pedra por quê? Nós vamos só sentir o mau cheiro aqui. Mas mesmo sem entender todos os aspectos, alguém obedeceu a ordem de Jesus. E aqui eu acho bem interessante. Necessariamente precisava que Jesus mandasse alguém tirar a pedra? Não precisava. Jesus tem absoluto poder sobre a morte. E não seria uma pedra que impediria a ressurreição de Lázaro. Mas eu penso que Jesus, ele manda as pessoas tirarem a pedra para ver até que ponto vai a fé deles na sua palavra. Quando nós olhamos o texto, os irmãos vão perceber que por várias vezes o aspecto de crer em Jesus aparece aqui. E talvez seja por isso, um exercício de fé. Vocês verão a glória de Deus, mas para verem a glória de Deus, vocês precisam crer. E como é que vocês manifestarão essa fé? Retirem a pedra. A fé, ela não é uma coisa intelectual, que vem na minha cabeça, e aqui eu estou com ela na minha cabeça. A fé, ela sempre se demonstra em atitude. E algumas vezes, essa atitude requerida de Deus para comprovar nossa fé, ela deve ser exercida mesmo sem nós entendermos todos os aspectos do que Deus está nos pedindo. Por vários momentos nós encontramos esta realidade sendo descrita nas Escrituras. Você lembra de Abraão? Quando o Senhor então disse a Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, e leva lá no monte e sacrifica lá. Abraão entendia todos os aspectos do pedido de Deus? Não entendia. Tanto é que Hebreus vai dizer que ele pensava que o Senhor tem poder para ressuscitar Isaac, para cumprir a promessa. Ele não entendia todos os aspectos. Ele entenderia que lá em cima Deus providenciaria um meio para livrar Isaac, e ele não entendia todos os aspectos. Mas fé é isso.
Fé é você obedecer sem você entender todos os aspectos daquilo que Deus está pedindo para você. E aqui, meus irmãos, Jesus, então, ele exige essa obediência à sua voz, e é uma obediência incondicional. Não entendemos todos os aspectos, e é uma obediência requerida, para que nós possamos, então, ver a glória de Deus. Mas, uma terceira lição que nós encontramos aqui, nesse texto, é que o Jesus que tem autoridade sobre a morte, ele é o Filho de Deus. Verso de número 39, verso número 41, em diante, o texto diz assim: E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Nós temos agora o Jesus que fica indignado contra a incredulidade. Nós temos o Jesus que exige obediência à sua voz, mas nós temos agora o Jesus que é o Filho de Deus. Note que é exatamente dessa forma que ele se identifica quando então ele ora. Ele dizendo: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Nós temos Jesus aqui, meus irmãos, isso é bem interessante nós pensarmos, porque nós temos Jesus, embora sendo Deus, mas no exercício do seu ministério, submisso ao Pai. Então ele ora ao Senhor, agradecendo, porque o Senhor ouviu o seu pedido. Agradecendo porque o Senhor está atendendo aquilo que ele pediu. Isso é bem interessante de nós pensarmos. Mas veja, ele se identifica como sendo o Filho de Deus. O Filho que anda em harmonia com o Pai. Desde o início do capítulo 11, nós percebemos que Jesus ele está preocupado com um fato muito importante: que o nome de Deus seja glorificado. Jesus está preocupado no fato de que o plano de Deus esteja caminhando, e ele trabalha para que esse plano de Deus aconteça de forma harmônica, de forma como Deus tinha planejado. De modo que esse Filho de Deus aqui, embora seja Deus, embora seja aquele que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, embora sendo o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, ele agora está caminhando para que o nome de Deus seja glorificado, para que o seu plano, para que o plano eterno de Deus seja concretizado e para que a glória do Senhor seja manifestada. Para além disso, Jesus está interessado de que os seus discípulos, eles possam ser fortalecidos na sua fé. E aí nós percebemos o quanto este filho, ele anda em harmonia com o Pai, enquanto este filho, ele está caminhando para agradar, para fazer a vontade do Pai. Esse filho que nós temos descrito é também aquele que foi enviado por Deus. Veja na continuidade do texto quando diz: Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Ora, o que Jesus está deixando claro aqui é de que ele não é só mais um profeta, de que ele não é só mais um fazedor de milagres, mas de que ele é o Cristo, de que ele é o Messias, de que ele é aquele por excelência que foi enviado por Deus para cumprir uma missão, que era então trazer vida àqueles que estão mortos. Lógico que aqui essa ideia vai para além de Lázaro, porque no sentido que nós olhamos para a humanidade morta nos seus delitos e pecados, então todo aquele que não é crente, que não crê em Jesus, ele também precisa ser ressuscitado. Ele também precisa ouvir a voz de Cristo. E Cristo vem então ao mundo com esse objetivo, com esse propósito, para cumprir então a missão que o Pai lhe enviou. Ele é o Filho que anda em harmonia com o Pai, mas ele é o Filho que foi enviado por Deus para a realização de uma missão. Ele é o Filho em quem nós devemos colocar a nossa fé, ou ele é o Filho digno da nossa fé. Veja quando o texto diz que eu
Eu falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Veja como isso casa com o propósito de João. Se o objetivo de João é que as pessoas creiam em Jesus, ele está dizendo, olha, Jesus fez isso, e ele fez essa oração em voz alta, para que todos ouvissem ali, para que todos soubessem que Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus digno de ser crido, digno de ter a nossa fé, digno de ter a nossa confiança. Veja, meus irmãos, de que este Jesus, ele é o Filho de Deus que fala, e até os mortos ouvem e obedecem. O texto diz aí então, que o Senhor Jesus, no verso 43, diz, Lázaro, venha para fora. E Lázaro então sai, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Aqui você tem um costume da época, quando uma pessoa morria, então você pegava as ataduras e enrolavam do pé até a cabeça e depois voltava enrolando novamente numa segunda dobra e deixava exposto só o rosto. E aquele rosto então recebia um lençol, um lençozinho, uma espécie de lenço, só para cobrir o rosto. E Lázaro sai feito uma múmia ali de dentro daquele túmulo, né? Aí você imagina as pessoas que vieram de Jerusalém, que viram Lázaro enfermo, as pessoas que choraram com Marta e Maria, as pessoas que souberam da demora de Jesus, as pessoas que estavam ali e diziam, mas se ele tivesse chegado antes dele ter morrido, tinha tido uma solução. E agora eles veem Lázaro saindo do túmulo, não tem mau cheiro, e aquele que estava morto voltou à vida. E aquele que estava morto voltou à vida, porque quem chamou ele foi o Jesus que tem autoridade sobre a morte. Veja, meus irmãos, isto é uma verdade de modo gloriosa para nós pensarmos, né? Porque logicamente, racionalmente, como é que nós entendemos um morto ali há 4 dias conseguir ouvir a voz de Jesus, e não só conseguir ouvir a voz de Jesus, mas ainda se levantar e sair? Mas veja, isso acontece porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade sobre a morte. Virão dias em que o Filho do Homem falará e os mortos ouvirão a sua voz, diz João capítulo 5. Talvez aquelas pessoas que ouviram Jesus falando sobre isso, não imaginavam que isto seria uma realidade tão presente e tão próxima delas contemplarem. Jesus tem autoridade sobre a morte, e ele fica indignado diante da incredulidade dos nossos corações. Ele exige obediência à sua voz. Ele é o Filho de Deus. E por fim, o Jesus que tem autoridade sobre a morte produz reações distintas no coração das pessoas. O texto no verso 45 diz que muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Aqui, meus irmãos, nós temos 2 grupos. E lembre disso. Só existirão 2 grupos. Aqueles que creem em Jesus e aqueles que decidem não crer em Jesus. O texto diz que eles chegam ali, eles vieram para visitar Maria, para consolar Marta e Maria, e eles então viram o sinal e eles creram nele. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O propósito pelo qual Jesus está fazendo os seus sinais, aqui se cumpre. Pessoas veem Jesus realizando os seus sinais, eles veem Jesus ressuscitando o morto há 4 dias, e então eles creem. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem que Jesus é aquele que tem autoridade sobre a morte. E note, interessante que alguns têm dito que a autoridade de Jesus, o poder de Jesus é tão grande, que ele especifica, Lázaro, venha para fora. Porque se ele só chamasse, venha para fora, então não sairia só Lázaro, sairia os outros que haviam morrido ali, e pelo poder e autoridade de Jesus. Mas veja,
Aqui nós temos um grupo de pessoas que decidem crer. E elas decidem crer, meus irmãos, novamente, sem entender todos os aspectos. Porque lembre, a fé, ela não exige que nós entendamos todos os aspectos para crer. De fato, na nossa vida, nós não entendemos todos os aspectos para nós podermos crer numa coisa. Entende? Concorda comigo? Você não sabe como é que funciona um ventilador desse. Eu também não sei. Mas eu compro, e a gente liga ele, porque a gente, no final das contas, tem fé que ele vai funcionar para a função que ele foi estabelecido. E a vida é assim. Nós compramos um carro, nós não procuramos saber como é que o carro funciona, como é que acontece para ter aceleração, o que é que acontece. Nós não sabemos disso. Nós compramos e damos na chave, porque nós cremos que aquilo ali vai funcionar. E assim é a vida. De modo que essas pessoas aqui também, elas estão decidindo crer. E é isso o que o Senhor requer de nós. É que nós tenhamos a disposição para crer. Ainda que nós não entendamos tudo a respeito desta crença. Mas tem um segundo grupo. Nós temos um grupo que não crê em Jesus, que decide não crer em Jesus. E o que é mais interessante aqui é porque não é só que eles decidem não crer em Jesus, mas é a conduta que eles têm diante do milagre que eles acabaram de perceber. Veja que o texto diz que eles foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Eles chegam até os fariseus para, demonstrando assim, um grande apego às autoridades religiosas. Não é a primeira vez que os judeus, que são descritos no Evangelho de João como estando em oposição ao plano de Deus, não é a primeira vez que eles buscam as autoridades para que as autoridades dissessem para elas se eles deveriam crer ou não em Jesus. Você deve lembrar de João capítulo 9, quando então nós temos a cura do cego. E então eles sabem que Jesus curou o cego, tem o testemunho do próprio cego, o que é que eles fazem? Levam lá para as autoridades religiosas, para saber das autoridades religiosas, nós devemos crer mesmo que isso aqui foi Jesus que fez? E aqui, meus irmãos, novamente, nós temos essas pessoas demonstrando o seu apego às autoridades religiosas. Note que a fé delas está no sentido contrário daquela fé que salva. Porque ter fé, a fé salvadora, não é uma fé numa autoridade religiosa. Não é uma fé ou um apego às tradições que essas autoridades religiosas representam. Isso tem o seu valor, sim, mas isso não é suficiente para que nós possamos ser salvos. Uma fé apenas nessa tradição religiosa, nessa liderança religiosa, não é suficiente nem eficiente para que nós possamos ser salvos. Mas mais do que isso, esse grupo que acaba de testemunhar o grande sinal de Jesus, e eles simplesmente abandonam Jesus e vai lá para as lideranças religiosas, demonstra uma extrema desconsideração com a pessoa de Jesus. Veja, enquanto nós temos um grupo que decide crer em Jesus e colocar a sua fé em Jesus, nós temos um outro grupo que vai exatamente para o sentido contrário. E no final das contas, esses dois grupos vão sempre existir. Aquele grupo de pessoas que creem em Jesus e aquele grupo de pessoas que decide não crer em Jesus, apesar dos sinais que Jesus faz. Certo? E assim, nós concluímos este parágrafo que nós nos dispomos a fazer hoje. Próximo domingo nós encerraremos então o capítulo de número 11, se o Senhor assim nos permitir. Eu quero fazer então algumas aplicações para nós pensarmos, né? A primeira delas não é nenhuma aplicação, mas eu queria que você pensasse isso comigo. O que foi mais difícil para Lázaro? Esperar por Jesus e ele não chegar, e então ele acabar morrendo, ou ter que voltar à terra depois de 4 dias no céu? O que foi mais difícil para ele? Talvez, para as irmãs dele, foi uma alegria muito grande. Lázaro está ali novamente.
Mas, uma vez que as Escrituras deixam claro que quando um crente morre, imediatamente ele está na presença do Senhor, ele está gozando das benesses eternas. Aí você imagina Lázaro 4 dias no céu, desfrutando da presença de Cristo, conversando certamente com personagens do Antigo Testamento, se é que deu tempo, e se deliciando com todos os desafios, com a glória do Senhor ali no céu. De repente, ele está lá e ele escuta o Senhor dizendo: Lázaro, volta para cá. Certamente, voltar para a terra depois de 4 dias no céu foi muito mais difícil para Lázaro. Porque estar com Cristo, diz o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. A fé que salva é uma fé que obedece mesmo sem entender todos os aspectos. Nós, na nossa vida, somos muito espertos para criar meios, desculpas, para nós não crermos da forma como as Escrituras colocam. Nós utilizamos muitas vezes: não, Senhor, não dá, não vamos mexer nisso, não dá certo resolver isso. E nós vamos criando as nossas desculpas e nos esquecemos de que a fé que salva é uma fé que obedece, mesmo sem entender todos os aspectos. Com o passar do tempo, nós vamos crescendo na nossa fé. Mas você não pode esperar que no momento que você decide crer em Jesus, você então já sabe de tudo. Não é assim. De modo que esta fé, ela obedece, mesmo sem entender todos os aspectos. E eu diria, isso tem a sua complexidade quando nós temos que tomar algumas decisões que traz, na primeira vista, um determinado prejuízo pessoal para nós. Mas nós precisamos tomar porque aquilo dali é uma causa de valor para a nossa fé. E aí nós ficamos nos pensando, nos questionando: será que a gente faz? Será que a gente toma decisão? Será que não? Mas lembre-se, a fé que salva é uma fé que obedece à voz de Deus, mesmo sem entender todos os aspectos. Se Deus está dizendo por meio da sua palavra que eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso. Mesmo não entendendo todos os desdobramentos daquilo dali. Mas, se a minha fé é uma fé que salva, então eu obedeço a Cristo, mesmo sem entender todos os aspectos. Uma terceira aplicação. Apesar de grandes sinais, muitas pessoas decidem não acreditar. Quando George Led está fazendo comentários sobre o Evangelho de João, ele diz que para aqueles que não têm fé, os sinais são meramente prodígios, destituídos de significados. De modo que as pessoas não creem, não é porque falta sinais. Elas não creem, não é porque não existem comprovações de que Jesus é digno da sua fé, de que Jesus tem autoridade para vencer a morte, para vencer os problemas da sua vida. Elas não creem, não é por causa disso. Elas não creem por uma decisão que elas tomaram no seu coração. E Jesus poderia ressuscitar todos os mortos que estavam ali, mas ainda assim, elas continuariam sem crer. Porque não é a falta de sinais que impede uma pessoa de crer em Jesus, mas é a decisão resoluta no seu coração de que Jesus não é digno de ser crido, de que Jesus não é digno de ser o alvo da sua fé. E essa decisão, pode existir milhares de sinais, mas se ela continua ali sendo martelada no seu coração, não tem jeito de quebrar. Uma última aplicação. Jesus tem poder sobre a morte.
Como nós já vimos, já por 2 vezes, uma das situações mais difíceis que nós temos é nós lidarmos com a morte. E tem algumas vezes, em situações assim, eu vou no cemitério, de algum sepultamento de alguém, eu vou no cemitério lá, e ali no cemitério eu sei onde é que está sepultado todos os irmãos que faleceram enquanto estiveram aqui, enquanto eu estive aqui na igreja, né? E eu faço questão de passar em todos os locais lá. E em todos os locais eu reavivo a lembrança de que um dia o Senhor Jesus vai fazer a mesma coisa que ele fez com Lázaro. Vai chamar de um por um, como nós vimos no Evangelho de João. Nominalmente, pessoalmente. E de uma forma que nós não entendemos. Os sepulcros vão se abrir. E aquelas pessoas, nossos irmãos, vão voltar à vida novamente. E nós poderemos agora desfrutar nesse dia de uma ressurreição de qualidade, de uma vez por todas. Porque Lázaro ressuscitou. Mas um dia Lázaro morreu. Mas no dia em que os nossos irmãos, ou no dia em que nós mesmos formos ressuscitados, nós ressuscitaremos de uma vez por todas. E ali não haverá morte alguma que tenha força para nos segurar. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele brada, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Lembre disso. Jesus tem poder sobre a morte. Quando nós formos pegues, sofrendo, porque os nossos entes queridos, nossos irmãos, foram à nossa frente para o céu. E nós sentimos a falta deles. E nós olhamos muitas vezes para alguns cantos na igreja, que parece que estamos vendo aquela pessoa lá. E bate aquela tristeza, aquela saudade. Lembre, Jesus tem poder sobre a morte. Quando nós estivermos lidando com situações em que parece que a morte está nos rondando, em que parece que ela está bem próximo de nós, lembre-se, Jesus tem poder sobre a morte. E é o fato de Jesus ter poder sobre a morte, como disse um certo pensador, que torna possível o fato de a morte chegar diante de mim e eu sorrir para ela e dizer: agora você me pegou. Mas chegará o dia em que o meu Salvador se levantará e ele destruirá você. E de uma vez por todas eu terei vitória sobre a morte. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a manter a nossa fé no Jesus que tem autoridade sobre a morte, para que, crendo nele, nós possamos continuar servindo a ele com todo o nosso coração, com todo o nosso vigor e com toda a nossa força. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que nós possamos manter firme a nossa fé e esperança em Ti, especialmente quando nós lidarmos com os momentos em que nós somos tomados pela tristeza por estarmos separados dos nossos irmãos, mas também quando nós mesmos tivermos que lidar e encarar a morte de face a face.
Nós pedimos que o Senhor nos ajude a continuar crendo que o Senhor tem autoridade sobre a morte, de que o Senhor tem o poder sobre a morte. Nos ajude a continuar crendo que o Senhor é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para cumprir a tua missão. Nos ajude a continuar crendo de que o Senhor é aquele que é suficiente para nos conduzir em triunfo neste mundo e por toda a eternidade. Ainda que em algum momento nós sermos captados por um dos infortúnios nesta vida. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo seja conosco. E que o Senhor, ó Deus, incline o teu rosto de misericórdia sobre nós. E que o Senhor nos conduza na tua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do teu Espírito Santo, e que o teu amor, que excede a multidão dos nossos pecados, possam ser conosco hoje e até o dia em que nós ouviremos a tua voz e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem autoridade sobre a morte, que nós oramos. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus graciosamente vos abençoe.